Olá, o programa Análise Direta já está começando dos estúdios de São Paulo para o Brasil e mais 55 países. Sejam bem-vindos. Eu sou a Renata Admiral e hoje vamos falar sobre a história de um homem que construiu um império chamado Samsung. Atualmente, este império vale mais de 80 milhões de dólares. O nome Samsung quer dizer 3 estrelas em coreano e hoje está presente nos 4 cantos do planeta. Toda a história está neste livro aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, que vem contar os segredos pessoais e profissionais que fizeram a empresa crescer 300 vezes em 25 anos. Você não me ouviu errado, não. Para conversar comigo está aqui o escritor e advogado Nelson Hong. Seja muito bem-vindo, Nelson. Tudo bem com você? Tudo jóia. Este livro eu já li aqui um pouquinho, dei uma olhada no prefácio, dei uma olhada aqui na contracapa também. Tem muitas coisas interessantes, né, assim, sobre essa questão do empreendedorismo. Mas antes de falar sobre o livro, eu quero conhecer um pouquinho do escritor, né, do advogado. Quero saber um pouquinho da sua história, porque eu sei que você é da Coreia, correto? Sim. E veio para cá pequenininho para o Brasil, aos 7 anos, é isso? Sim, vim da Coreia do Sul. Sim. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Vim aos 7 anos da Coreia do Sul. E aí nós... Você veio com a sua família, desculpa. Sim, eu, meus pais, o meu irmão mais velho, viemos para cá. Fui morar no bairro de Santana. Depois fomos para o bairro do Brás, né? Hoje a maioria da comunidade coreana se concentra no comércio de roupas. Então, Brás, Bom Retiro é um reduto onde concentra praticamente 80% dos coreanos. Então, após isso, tive uma loja com meus pais desde cedo. Quando viemos para o Brasil em 83, meu pai veio praticamente uma mão na frente e uma atrás. Começamos a trabalhar muito cedo, caseávamos botão em casa. Posteriormente abrimos uma loja no Brás, na Conselheiro Belisário, número 76. Nossa, hein? Que memória! O nome da empresa se chamava Confecções Boa Terra. Meu pai dizia que no Brasil a terra é tão fértil que tudo que planta aqui tudo se dá. Bacana. Então o nome da empresa era Confecções Boa Terra. Boas lembranças daquele período. Posteriormente a isso tivemos umas 3 lojas. Eu trabalhava com meu irmão, meus pais. Tivemos um deslize, tomamos um calote muito grande na época de uma rede de lojas. Fechamos a loja e aí é que com 21 tive o prazer de ir trabalhar como um dos primeiros funcionários da Samsung aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Sim, então lá começamos a trabalhar numa joint venture, né, entre VG Art do Brasil e a Samsung. Inicialmente fomos eu, mais 3 amigos, meus 3 amigos não aguentaram 6 meses. Por quê? Quais que eram as dificuldades iniciais? Tem histórias muito engraçadas. Pode contar. Mas, em síntese, os coreanos... eu atendia, ajudava, assessorava mais ou menos 8 diretores. Então, era uma linha de montagem de monitores. E naquela época ainda não havia essa linha de montagem no Brasil. Então, o que deixou muito assustado tanto a mim como os meus amigos e outros que trabalhavam lá na fábrica é a velocidade com que eles trabalhavam. Então, chegavam às 7 da manhã, trabalhavam até 9, 10, 11 horas. Então, eu falava, nossa, como é que um ser humano pode trabalhar num ritmo frenético, tantas horas? Então... Mas você persistiu, ficou lá, deu conta. Olha, confesso que foi difícil. Você pensou em desistir e sair junto com seus amigos? Sim, muitas vezes, passados o primeiro ano de trabalho,
teve uma confraternização, foi um episódio muito engraçado que o diretor-geral começou, nós havíamos bebido um pouco tal, e ele falava que, vocês, se dirigindo a mim, você é coreano, mas trabalha mole e tudo, então naquele dia tomei muita coragem, depois de tomar um gole de bebida, e aí eu falei, olha, hoje com todo respeito gostaria de apontar algumas coisas. Então, muitas das coisas que ele havia dito, eu concordava com ele, né? Em síntese, o que ele apontava era a falta de compromisso com horários do pessoal aqui no nosso país. Quando prometia um trabalho ou delegava, as pessoas não correspondiam, não davam feedback, né, para aquilo que havia sido proposto. E muitas vezes eles reclamavam de falta de assiduidade, né? Tá. Então era basicamente esses 3 pontos. Então eu falei, olha, concordo. Um terceiro ponto que eu esqueci, eles pediam para memorizar tudo, anotar tudo. Tá. Então é horário. O que mais eu escutava deles é assim, poxa, por que o pessoal aqui não cumpre horário? Tinha vezes que era marcado reunião e chegava, dava o horário e vinha a ligação, olha, não posso porque estou no trânsito. Então eles ficavam irritados assim. Isso é uma coisa que não mudou do brasileiro, né? A gente tem sempre não é uma desculpa, né, gente? Mas tem sempre alguma coisa acontecendo, seja o trânsito, a chuva. Acho que a gente não se programa bem. É ruim, né, a gente ter essa fama. Poxa, Renata, eu estive lá com eles mais ou menos 3 anos e meio, mais ou menos. E durante esse período, o que eu pude aprender e aplicar foi de não esperar chegar o horário. Por exemplo, eu advogo hoje. Então, o que acontece? Só em São Paulo, eu acredito que tenha 500 mil colegas advogados inscritos e tem serviço para todos. Qual que é o diferencial aplicando questão de horário? Muitos dos colegas não comunicam aos seus clientes o que houve, o que aconteceu. Então, até em questão de fidelidade, de compromisso, eu não espero chegar data da sentença. Eu ligo alguns dias antes, olha, daqui a tantos dias vai sair a sentença, olha, está marcado tal data. Você aprendeu a se antecipar. Sim. Por quê? Porque daí primeiro, o cliente que vai receber sua ligação vai saber que você está preocupado com ele. Então, é mais ou menos assim, eu tenho um horário marcado com você, vamos supor às 14 horas. Se eu não vou poder chegar às 14, o mínimo que eu posso fazer é ligar 1 hora antes. Olha, Renata, peço desculpas, estarei aí até 2h15. E não ligar 14h15, né? Exatamente. Para avisar que você está atrasado. Então, são pequenas coisas que temos que refletir, pensar e aplicar. O livro, na verdade, tem esse condão. Inclusive, eu coloco aqui no nota do tradutor e na verdade eu fiz uma adaptação, né, para o Brasil. Poderia fazer uma leitura? Por favor. Temos a grande alegria e orgulho em apresentar ao mundo ocidental as regras que transformaram a Samsung em um grande império. O leitor tem nas mãos a primeira tradução para o mundo ocidental do livro, que explica passo a passo os ensinamentos do dirigente que pegou uma empresa à beira do colapso e a transformou em uma das empresas mais rentáveis e inovadoras da história. São ensinamentos claros e objetivos que trarão grandes aprendizados e aplicações práticas no dia a dia de gestores, líderes e administradores. Então, assim, o livro ele é muito pragmático. A minha ideia, né, aproveitando o gancho um pouco, falando desses 3 pontos que nós estávamos conversando, esse é o meu ponto de vista. Não quero de forma alguma enaltecer a marca Samsung
ou o CEO Connie Lee, não é esse meu objetivo. Na verdade, a minha experiência com a Samsung me fez mudar muito dos meus atos, né? Analisar as diferenças culturais dos gestores, e de lá, hoje, há 15 anos advogando, tem muitas coisas que eu aplico no dia a dia. Então, quis trazer isso, na verdade, né? Não, na verdade, eu ia falar também um pouco das partes que eu achava que era erro por parte deles, né? Que é muito engraçado. E depois você descobriu que era falha sua, assim, e aprendeu com eles, é isso? Eu acho assim, né? A Coreia do Sul fica realmente do outro lado, né? Na outra ponta do Brasil. E o engraçado é que, como é um país pequeno, diferente do Brasil, que é um país enorme, né? Grande por natureza, elas são parecidas por um ponto, mas totalmente diferente por outro. Um exemplo gritante, assim, que eu poderia colocar aqui a diferença: a Coreia do Sul é um país muito pequeno, com uma população super elevada, onde a concorrência beira... Nossa, eu não sei nem explicar, mas lá a concorrência é realmente sanguinária. Tá. Sendo que no Brasil, nós não temos essa concorrência. Então, vamos supor, vamos exemplificar serviços. Na Coreia, quando o consumidor chega num café, ele é tratado como um rei, um exemplo. Aqui, somos bem tratados, mas, olha, acho que não tem... Por que acontece isso? Então, porque lá é melhor? Não. Mas sim porque a concorrência é maior e nível de exigência das pessoas é muito grande. Então, um coreano, um diretor da Samsung vinha para o Brasil, ele programava para ir retirar o RNE, que é o documento de estrangeiro. Então está marcado lá às 14 horas na Polícia Federal, chega lá, sai de lá 17 horas. Ele sai de lá irritadíssimo, porque primeiro não foi no horário. Segundo, o cara que tinha que promover aquele serviço não chegou a tempo. Sim. Então, são séries de fatores que eles chegam logo de cara no Brasil, e o que eu mais ouvia dos 9 diretores, assim, poxa, aqui no Brasil nada se resolve de uma vez só. Olha, não é só pensamento dele não, viu, Nelson? Então, a gente também pensa assim, não sei o que acontece. Então, assim... Como resolver? Essa ideia num todo que eu queria transmitir. Eu sei que tem coisas boas, né? E tem coisas que não são tão boas. Sim. Coreano, por si só, ele é muito apressado. Tem uma frase em coreano chamada pali pali, que significa rápido, rápido. Então, quando eu era criança e trabalhava na loja, na confecção, minha mãe falava, olha, pali pali, rápido, rápido. Então, tem suas diferenças. Eu acho que prefiro não dizer que é melhor ou pior. Sim, sim. E sim, diferenças. Né? Claro. Então, gostaria que pudesse ser trazidas essas diferenças e que diferenças boas pudessem ser aplicadas, né, na vida das pessoas. Exato. Antes da gente também entrar um pouquinho mais a fundo no livro, falando dessas experiências, você acompanhou essas transformações lá na Samsung, esse momento que você... Porque a Samsung, né, então, ela virou o jogo, né? Tava ali quase... Ela chegou a... Tava quase falindo, hein? Quase falindo. Quase falindo. Quase falindo. E daí, nossa, eu vi que você separou vários trechos, estou curiosíssima. Sim. É sobre isso? Sim, na verdade eu vou pegar o gancho aqui, por favor. Nos dizeres do Connie Lee, cito isso no livro, né, na página 15, a Samsung era uma empresa falida em 1986, mas eu pressenti o perigo durante 15 anos. Não era momento de tentar melhorar, e sim, um momento de matar ou morrer. Lee disse sobre o grupo Samsung estava com câncer, a indústria pesada estava com inanição, a construção estava com inanição e diabetes, a química tinha síndrome de Down, o setor de exportação tinha todas essas doenças juntas.
A Samsung, muito diferente, tinha amigos na faculdade, que logo assim que começou a sair o celular Galaxy, o pessoal não sabia que a Samsung era uma empresa coreana. Então, muitos amigos meus falavam, você sabe de onde é a Samsung e tal? Eu perguntava também, eu dizia que trabalhava lá. Então, eu explicava para eles que é uma empresa de origem sul-coreana. E até na própria Coreia existem grandes marcas, Samsung, Hyundai, LG, SK, e entre outras. Em 86, ela passou por uma marca conhecida como vou dizer, uma segunda divisão em prateleiras mundialmente conhecidos. Então, cito situações do tipo que o próprio Caneli foi para os Estados Unidos, em lojas de conveniência, ele via produtos da Sony, Toshiba na primeira fileira e os produtos da Samsung lá no fundo, como se fosse uma mera cópia. Sim. Então, tem vários momentos que o CEO, Connie Lee, ele se choca com essa ideia, ele analisa por que dessa ideia de sempre ser segunda, terceira divisão, e num determinado momento, eu ilustro esse acontecimento, ele está numa fábrica de geladeira na Coreia, e aí o modelo da geladeira não tem o encaixe perfeito. Então, um dos gerentes da fábrica pega um gilete e vai lá, tá resolvido o problema. Aí ele fica abismado com aquilo. Sim. Ao presenciar isso, ele fala o seguinte: olha, pega toda a produção dessa geladeira, manda queimar aqui na frente de todos os funcionários. Então, ali acontece uma revolução. Ele diz o seguinte: eu não aceito adaptação. Quero que minhas mercadorias, a nossa marca, seja de primeira linha, não segunda, terceira linha. E aí ele marca uma reunião de todos os diretores mundiais na Alemanha, e a frase que ele prega foi: olha, tirando sua esposa e seus filhos, troca tudo. Troca até conseguirmos se tornar o número 1. E ali em diante foi uma reviravolta. Eu tenho um avô de 103 anos vivo. Uau! Que mora aqui no Brasil. Uhum. E ele passou por 2 guerras, perdeu uma filha em guerra. Sim. Ele dizia sempre para mim: filho, um jeito carinhoso de me chamar, né? Não há vitória sem sacrifícios. Então, quando você me pergunta se eu acompanhei essa mudança, a trajetória da Samsung, o que eu percebo é uma história de muito trabalho, sacrifício, determinação, inovação, que até hoje tenho contato com alguns diretores e eles continuam com essa filosofia, né? Então, mesmo hoje sendo considerado uma marca top, não deixaram de continuar a busca incansável, né? Entendi. Nossa, o papo tá muito gostoso. Acabou super rápido o nosso primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos falando sobre um império chamado Samsung. Estou recebendo Nelson Hong, que é advogado e escritor. E o Análise Direta volta daqui a pouquinho. Olá, a Análise Direta está de volta. Hoje eu recebo aqui Nelson Hong, que é advogado e escritor. Acabou de sair do forno aqui o livro dele, As 27 Regras de Connie Lee. Eu falo bem baixinho Connie Lee, para parecer que está super certo o que eu estou falando, maravilhoso. E nós estamos falando sobre um império chamado Samsung, mas agora eu quero adentrar um pouquinho mais neste livro. Primeiro, Nelson,
Quando que você percebeu que você gostaria de fazer, então, essa adaptação, essa tradução? Qual foi o mote? O que te incentivou? Renata, tem vários fatores que me motivaram. Primeiro, acho que o primordial foi o fato de ter essa experiência, ter tido essa experiência na Samsung. Segundo ponto, foram inúmeros amigos que muitas vezes tinham experiência de trabalhar com empresas coreanas e muitas vezes me ligavam, olha, por que os coreanos são assim, são assados? E muitas vezes na faculdade... Você virou ponto de referência da Coreia, aqui no Brasil, da Coreia do Sul. Tinham colegas advogados que, olha, Nelson, como é que a gente trabalha com esses coreanos? Então, isso me fez sempre pensar, poxa, como é que eu poderia fazer para explicar diferenças, né? Eu sempre gosto de frisar isso, porque eu acredito que não existe melhor ou pior, né? Então, há 3 anos atrás, mais ou menos, veio um vice-presidente de uma empresa, investimento, um dos maiores investimentos na Coreia, e ele veio aqui passar mais ou menos um mês. E ele escreveu um livro chamado O Caminho para o Brasil. Ele lançou lá na Coreia, então eu ajudei ele a escrever esse livro, senhor Kim Dae-jung. Queria até mandar um abraço, parece que esse programa vai para a Coreia. Kim Dae-jung 형님, 보시면은 오늘 이 책에 대해서 우리 얘기하고 있습니다. 감사합니다. Espero que você tenha falado bem de mim também. 너무 예쁜 우리 분과 같이 하고 있습니다. E na verdade eu fui no lançamento do livro lá na Coreia e aí ele achou muito legal meu ponto de vista de estar trabalhando com as multinacionais coreanas. E ele falou, poxa vida, ninguém não tem um livro ou algo, um manual que pudesse explicar o porquê dos gestores coreanos ou a diferença das culturas. Desvendar um pouco mais, né? E ele me sugeriu que pudesse estar escrevendo um livro e juntamente a isso ele me deu mais ou menos uns 40 livros. Todos falavam sobre gestores, a história de empresas. E na volta no voo, li mais ou menos uns 7, 8 livros. E esse livro que foi lançado na Coreia me chamou muito a atenção. Foi amor à primeira vista. Acho que levou-se 2 anos e meio para terminar esta obra. Sinceramente, se eu soubesse que escrever um livro fosse tão difícil, eu não teria começado. Mesmo? Confesso que, olha, foi uma das coisas mais difíceis que eu tive, assim, desafio maior que eu tive na vida, porque tive que deixar de dormir. Acho que isso agregou tanto o meu conhecimento que até hoje eu abro o livro e falo, meu Deus, eu lembro da minha procura, busca. Você lembra do momento que aquele trecho veio à tona, às vezes? E o engraçado é que eu fiz a tradução umas 3 vezes do zero. Fiz uma tradução literal, não ficou legal, não fazia sentido. Aí, num segundo momento, eu peguei a tradução que tinha feito e tentei colocar sentido, adaptando ao mercado brasileiro, também não fazia sentido. Aí, num terceiro momento, eu pensei, não posso traduzir, preciso entender o livro. Exato, e escrever sob ótica de um brasileiro. Então, o livro é de coreano, mas o produto final, que é esse livro, acredito que seja um resultado de um brasileiro, como diz o meu amigo Nick, brasiliano. Brasiliano é o brasileiro coreano, onde brasiliano. Então, olha, foi difícil, mas foi muito prazeroso. Mas depois que acabou, você não pensou, acho que agora eu estou pronto para escrever um novo?
Olha, É uma dificuldade boa aí, que teve um crescimento no... Cogito sim, tem alguns assuntos que gostaria de posteriormente escrever. Por exemplo, pode contar. Um exemplo, a Hyundai no Brasil. Eu acompanhei desde a fundação da fábrica até os dias atuais. Então, hoje eu tenho assim vontade de escrever alguns assuntos do zero mesmo, né? Espero que primeiramente esse aqui livro agrade também, possa né? Já agradou. realmente agradar e despertar, né, esse interesse. E posteriormente só cabe a Deus, né? Não, com certeza. E eu olhei aqui atrás, que é algo que eu até já tinha anotado aqui na minha colinha, mas eu vi que você já traz isso no livro, isso é muito legal. São os segredos de administração pessoal e empresarial que fizeram a Samsung crescer, então, essas 300 vezes em 25 anos. E você lista aqui, né, alguns são o quê? 27 segredos. Quais desses você listaria como os mais importantes, assim, pra gente? Olha, eu pessoalmente... Para a gente aprofundar um pouquinho, para quem... porque é muito bacana nessas histórias de grandes empresas, de multinacionais, principalmente você traz uma riqueza exatamente por essa questão de trazer a parte da Coreia, né? Essa questão cultural. Então todo mundo se interessa por algo que deu certo, né? Que teve uma superação ali. Então, por que caminhos aqui você acha, quais são os mais importantes? Olha, Renata, eu realmente, desses 27, eu gosto dos 27. Eu explico o porquê. Porque seria injusto pegar uma regra aqui e falar que eu gosto mais. Na verdade, o que eu acho interessante das 27 regras é que ela tem um silogismo como um todo. Você pode ler o livro só um capítulo ou ler os 27, você vai ver que ela tem um condão único. Falamos de partes diferentes, mas que no final é a mesma ideia. Parte do todo, assim, né? Então, se você me falar mesmo assim, olha, escolha para mim, ele reforça muito, né? O importante é as pessoas e pessoas. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa regra. Uma regra muito humana, né? A gente acha que a gente vai seguir uma listinha ali, matemática, mas essa é uma regra muito humana. Acho que as 27 regras, é muito interessante. Eu tive aqui um pouco antes da nossa entrevista, estava dando uma lida no livro novamente e eu sou duvidoso para falar, né? Gostaria de aqui registrar um agradecimento ao prefeito João Dória, né? Inclusive ele fez uma recomendação aqui no verso do livro. Será que poderia dar uma lida aqui? Claro, por favor. Diz o João Dória: o livro As 27 Regras de Connie Lee se refere aos mandamentos do homem que construiu o Império Samsung. São os mandamentos do trabalho, da dedicação, da perseverança, valores que ajudam a construir o empreendedorismo e, principalmente, a ousadia de quem sabe que fazer exige coragem, abstinência e muita determinação. E este livro estabelece regras vitais que podem ajudar outras pessoas a seguirem a trajetória do trabalho, da inovação e da capacidade transformadora. Quero aqui registrar mais uma vez, muito obrigado, Dória. Teve o trabalho de ler completamente e, em poucas palavras, conseguiu expressar o que o livro e a história do seu Connie Lee traz aqui para nossos leitores. O livro já está publicado, para quem estava querendo saber, né, gente? Já foi publicado. Que data que ele foi publicado? Foi publicado, olha, fizemos lançamento fazem exatamente 2 semanas. 2 semanas. Então o livro é bem fresquinho, está nas livrarias, está no site. Por favor, né? Não deixe de ler. Eu acho que esse tipo de livro, de leitura, ele serve não somente para quem é da área de um empresário, um empreendedor, mas
para nós, assim, que não trabalhamos com essa área específica, mas eu acho que tem muitos ensinamentos de vida aqui, né? Eu vejo aqui, a gente fala muito de tempo, né? Que a gente está sem tempo, principalmente aqui, né, na cidade de São Paulo. Então aqui tá assim, olha, pense no perigo... desculpa, é uma outra. Ó, os negócios do século XXI são uma briga contra o tempo. E acho uma parte também muito fundamental, no lugar mais alto, enxergue o mais longe possível. Isso a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Sim, tem muitas regras, na verdade, essas regras, eu queria fazer um resumo do que eu penso que o livro pode trazer. Renata, muitas das pessoas... houve um estudo que eu li recentemente, cerca de 77%, 78% das pessoas no mundo pensam sobre um assunto. Então, vamos supor, eu penso sobre água. Então, 78% mais ou menos pensam o que é a água, qual que é a sua fórmula. Então, uma quantidade pequena de mais ou menos 12%, 13% vão além disso, pensam e sentem o que pensaram no seu coração. Então, e uma minoria que pensa e sente no coração, depois de pensar e sentir, coloca um ato como fruto, né, daquilo que ele pensou e sentiu. Então, o que eu acho importante dessas regras claras e objetivas é que você tem que ler o livro, entender primeiramente. Segundo, tem que sentir onde ela se adapta. Sim. Então, no nosso dia a dia, um exemplo, cheguei a fazer mais ou menos umas 300 entrevistas lá no escritório para contratar algumas pessoas. E aí, tem capítulos aqui que caberia, se a pessoa tivesse lido, aplicado, não cometeria certos erros. Um exemplo, tinha pessoas que vinham para a entrevista trajadas de forma... informal demais, muito incoerente. Às vezes eu perguntava para qual cargo a pessoa tinha se colocado à disposição, não sabia. Perguntava o nome do meu escritório, a pessoa não sabia. Então, assim, não chegava a lição de casa, não né? chegava no horário, já conversamos. Então, o que eu acho, né? Isso é uma coisa que eu tento praticar no meu dia a dia. Não basta você ter conhecimento e não adianta você só sentir no coração. Se não há um ato que você coloca na sua vida, não vai haver mudança. O que eu gosto muito do seu Rony Lee, na verdade, é isso. Eu quero ilustrar um acontecimento. Um dos trabalhadores de baixo escalão no laboratório descobriu-se um problema num dos modelos de celular lá na Coreia. E aí ele reportou para o seu superior, o superior falou, olha, fica quieto porque senão vai dar problema. Então esse trabalhador foi diretamente para um dos diretores da mais alta escalão e ele reportou esse problema. Então isso veio à tona, o gerente que era acima dele foi despedido e aí Rony Lee, sabendo dessa história, pediu para que pagasse um salário equivalente a um diretor para esse funcionário. Então, o que eu quero dizer o que eu acho interessante de algumas tomadas de decisões do CEO Rony Lee, ele não tem medo de colocar em ato aquilo que ele acha certo. Sim. Não é porque você é um operário que não pode ter um salário de um diretor. E, na verdade, esse acontecido virou um fato assim notório na Coreia, saíram em diversos jornais. Hoje, eu vejo gente que não tem nível superior, que estão em alto escalão. Isso é quase impossível na Coreia.
E lá na Coreia, outro ponto que é muito diferente, se você não fez as melhores universidades, você não consegue adentrar nas melhores empresas. E a Samsung quebrou isso, dizendo, olha, para mim importa o conteúdo da pessoa, não a universidade. Então tem séries de fatores que, claro, a Samsung tem os seus problemas, o Rony Lee tem os seus defeitos, mas o que eu acho muito interessante é exatamente esse ponto. Então, se alguém me perguntasse, olha, Nelson, qual é o ponto mais importante desse livro? Eu sempre reitero e ressalto de que o livro é muito pragmático. É possível ao gestor ou dona de casa, aposentado, qualquer pessoa, né, pode aplicar esses ensinamentos em suas vidas. Perfeito. Vamos ficar com gostinho de quero mais, porque a gente volta no nosso próximo bloco. O nosso tema de hoje é um império chamado Samsung. Estou batendo um papo aqui com o Nelson Hung, que é advogado e escritor. Lembrando que se você curte o nosso programa, aproveita aí a nossa fanpage do programa Análise Direta, no nosso canal do YouTube Análise Direta também, para você acompanhar todos os nossos programas. E claro, você também pode mandar um WhatsApp pra gente. A gente é super moderno aqui no Análise Direta. Então você pode mandar um WhatsApp com as suas sugestões, com as suas opiniões, com as suas considerações. É 011 São Paulo 992247760. E se você está em outro país, só colocar o 055 11 na frente antes do 992247760. Programa Análise Direta, já volta. Olá, Análise Direta está de volta. Estou aqui falando com o Nelson Hung, que é advogado e escritor. Estamos falando do império chamado Samsung, claro, não somente disso, mas de outras dicas para o nosso dia a dia e também para você que busca ser um empreendedor de sucesso, uma pessoa de sucesso, né? Nelson, curiosidade minha à parte, quero saber se você chegou a conhecer o Rony Lee, chegou a conviver. Olha, Renata, eu falo isso, conto essa história no prefácio. Dizem que na Coreia existe o cargo de presidente, que nada mais é do que um emprego de 4 anos. E, na verdade, o CEO Rony Lee é uma pessoa praticamente inacessível, né? Não somente por ser ele, mas os CEOs de grandes empresas na Coreia é muito difícil. Tive o grande prazer de estar 2 vezes com CEO da Hyundai Capital, que é segmento finance, né, da Hyundai, mas não tive esse prazer de conhecer o CEO Rony Lee. Não sei se vou poder, porque ele atualmente está hospitalizado e realmente já está com idade bem avançada. Claro, mas ele sabe que você escreveu esse livro, que você adaptou. Puxa vida, sinceramente não sei. Dá um jeito dele saber que você está passando essas informações para o mundo, que é muito importante. Eu acho que o mais importante é o que o livro vai conseguir dar, né, aos seus leitores. Certeza. Acho que... Mas você teria vontade de conhecer? Sim, com certeza. É um ídolo, assim? Sim, eu tenho muito apreço. Quando eu pensei em escrever livro sobre um CEO ou empresa coreana, para explicar aos leitores brasileiros, eu pensei em diversos outros CEOs, mas realmente acho que ele é um ícone, né, que representa essa história da Coreia dos anos 60 a tempos atuais, bem como não poderia deixar de citar o Rony Lee e falar de cultura ou gestores na Coreia. É um ícone, né? E me diz uma coisa, a gente falou bastante sobre essa evidência das diferenças culturais entre Coreia, né, do Sul e aqui o Brasil. Você nunca teve vontade de voltar, de ficar por lá? Por que o Brasil ainda te traz tanto apreço também? Renato, sinceramente, eu acho que eu sou mais brasileiro do que coreano. Estou com 42. Veio para cá com 7. Vim aos 7. Então, é engraçado que quando vou para a Coreia, eles sabem que eu sou de fora.
já me abordam dizendo, olha, de onde você mora? De que país você veio? Porque eu tenho pele bastante moreno e o pessoal lá é tudo magrinho, branquelos. Então, já digo, olha, vim do Brasil, eles têm aquela imagem, quando eu digo que moro no Brasil, eles têm a imagem da Amazônia. Sim. Então, eles acham que aqui não tem nada. É só floresta. Aí quando eles vêm para cá, poxa, eles ficam realmente surpresos, né, com o avanço. Principalmente coreanos, quando vêm visitar o Brasil, o que eu mais ouço é que o povo brasileiro é muito simpático. Acho que eu, como um imigrante, olha, realmente agradeço a Deus, agradeço todos os brasileiros que se tornaram meus familiares, colegas. Realmente, o Brasil é um país que eu não trocaria por nada. Quando eu fiz 19 anos, meu pai, ele me deu o Green Card, documento americano. Ele sempre falava aqui que gostaria que eu tivesse uma oportunidade para morar num país onde a lei funcionasse, onde existisse oportunidade. E aí, com 19 anos, eu olhei para o meu pai e falei, não, pai, rasguei o Green Card, isso é fato verídico. Eu falei, não, vou mudar esse país, eu vou mudar o Brasil. Ano retrasado, meu pai se naturalizou brasileiro, ele falou assim, vamos mudar. Então, tem prós e contras, né? A Coreia, uma questão que todos os brasileiros, eu já estive com amigos brasileiros na Coreia, o que eles ficam impressionados é a tecnologia e segurança. Por exemplo, na Coreia você pode sair de madrugada. Olha, você fica despreocupado, porque índice de homicídio, criminalidade lá existe, mas mundialmente, acho que é nem comparado aqui. É um dos países mais seguros hoje, nos tempos atuais. Então, acho que é o que eu costumo dizer aos meus amigos. Cada lugar que você mora tem prós e contras, né? É engraçado que quando eu pensei nisso agora, eu lembrei da minha experiência na Samsung. Olha, durante 3 meses eu ficava pensando todo dia, será que eu devo trabalhar aqui? Porque era um desafio dia a dia. Adivinha 7, 8 diretores que eu listava 20 pedidos de trabalho. De cada um. E aí eu tinha que anotar o que eles queriam, data que eu tinha que entregar. Então, poxa, só que é engraçado, passaram-se mais ou menos uns 6 meses e eu me vi diferente. Então, o ser humano ele é muito adaptável. Inclusive tem uma regra, né, que diz isso. O CEO Connie Lee, inclusive, ele fala que se uma empresa quer realmente ser top número 1, não é mais a questão de criar somente, mas sim de adaptar aos tempos, as novas tecnologias e as novas exigências, né, procura do povo. Então, respondendo sua pergunta sobre as diferenças dos dois países, eu costumo brincar que se pudéssemos pegar os coreanos e brasileiros e misturasse assim, 50%, seria o ideal. Adorei! Perfeito! E me conta uma coisa, você também nessa sua área, você trabalhou na Samsung durante quantos anos? 3 anos e alguns meses. E alguns meses. E você também advoga para a Samsung? Sim, eu atendo a Samsung, né, parte de vistos, alguns contratos. Na verdade, atendo em partes, né? Tanto a Samsung como a Hyundai. Atendemos também, tivemos uma demanda muito grande da SK Chemical, que é um processo que nós executamos no Rio, que demoraram-se longos 9 anos, quando
obtivemos êxito, o diretor-presidente veio pessoalmente aqui para o Brasil e ele queria que eu explicasse por que dessa demora de 9 anos. Aí eu sentei com ele, falei, primeiro, ganhamos. Segundo, demorou por isso, por isso, por isso. Eles não acreditam. Entendi. Que um processo de execução possa durar 9, 10 anos. Então era isso que eu ia te perguntar. Você que atende essas multinacionais, essas grandes empresas aqui no Brasil, qual que é a maior dificuldade delas, se é essa questão da burocracia, e quais os maiores erros delas, assim, que você percebe? Nossa, adorei a pergunta. Eu vou pela segunda. Quais são os erros, não somente das multinacionais coreanas, mas de todas as empresas multinacionais que se instalam no Brasil? E no meu raso entendimento, elas acham que no Brasil funciona da forma como funciona lá fora. Esse é o grande erro. Então, já vi muitas empresas coreanas virem para o Brasil, firmarem um joint venture, né, de parceria, e aí, vamos supor, fica 51% a empresa brasileira e 49% a coreana. Nossa, eu posso listar nome de empresas que tomaram calote. Desculpa, é vergonhoso eu dizer isso, porque me sinto brasileiro. Inclusive, essa ação que eu acabei de falar lá no Rio, era um processo desse sentido, que me dá vergonha. E aí, os desembargadores, quando fiz a sustentação oral, aplaudiram de pé. Falei, olha, nesse cenário globalizado que é hoje, empresas nacionais ficarem brincando com as empresas de fora à mercê desse judiciário demorado, isso afeta negativamente a nossa indústria, nossas empresas. Então, tem que haver maior... uma das regras aqui fala que tem que haver, seja ético, né? E muitas vezes, desculpa, não vou generalizar, mas nesses 15, 16 anos que eu exerço a advocacia, é grande o número de pessoas mal intencionadas que começam a trabalhar certo, aí quando ganham uma confiança, abusa dessa confiança. Acho que isso existe em qualquer lugar do mundo, mas eu, pessoalmente, como brasileiro, gostaria que isso pudesse melhorar, né? Para até aumentar, né, os investimentos no nosso país e também isso fortalecer a credibilidade do nosso país lá fora. E qual que é o tiro certeiro delas aqui? É esse público que está muito consumista, o nosso povo que daí também troca aí de tecnologia, que nem troca de roupa. Eu sei que a tecnologia tem que mudar, a gente tem que ir avançando com ela. Mas, então por que também escolher o Brasil, você acha, quando elas escolhem o Brasil? Eu achei interessantíssima essa pergunta, porque em todas as reuniões informal que eu tenho com diretores-presidentes, eles perguntam, Nelson, qual o seu ponto de vista, qual é o caminho que nós devemos seguir aqui para que nós possamos ter êxito? E aí eu falo para eles, olha, se você quer chegar perto e rápido, então vá rápido sozinho. Mas se você quer ir longe, vá com um amigo. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem muitas empresas coreanas que querem resultado muito rápido. E eu sou contra isso. Falo, olha, é que na Coreia tudo é muito rápido. Então uma empresa se insere no mercado e ela já tem um retorno muito rápido. Então eles estão acostumados a isso. Eu falo, não, aqui não é assim. Infelizmente o ritmo daqui é um pouco mais lento, às vezes muito mais lento. Mas o que eu acho que, por outro lado, é que quando se ganha a confiança do brasileiro, ele prolonga-se por muito tempo. Então, o que eu peço, inclusive eu falei isso com o pessoal da Samsung, por favor, aumente a qualidade do after service. Porque, sinceramente, eu também como consumidor, nossa, desculpa a minha expressão, acho um lixo
tratamento que nós temos. Depois que a gente já adquire, né, o produto. Nossa, eu estou cansado de reclamar, eu convivo com isso, mas eu falei isso tanto a Hyundai como a Samsung, para que eles melhorassem. O pessoal da Hyundai tem praticado, tenho visto essa prática de melhor atender os clientes, mesmo isso não sendo uma necessidade obrigatória. Então, qual é o ponto certeiro ao meu ponto de vista? É oferecer produto com qualidade, bom preço e principalmente qualidade no serviço pós-venda. Acho que é isso que falta muito no nosso país. Muitas vezes nós somos atendidos, ligamos para reclamar de uma linha telefônica e passamos 1h30, 2 horas, achando isso normal, desculpa, uma aberração isso. Não é normal. E muitas vezes quando um órgão do governo, em qualquer lugar, qualquer país sério do mundo, pode ir lá e multar essas empresas a ponto de obrigar, a gente tem um órgão, desculpa, muito inerte. Então, o que eu pediria, não somente para as empresas multinacionais coreanas, mas qualquer empresa que venha se instalar no Brasil, e acho que se ele pensar em aumentar a qualidade pós-venda, pós-serviço, acho que terá total sucesso. Olha, a gente tem muito que aprender ainda, estamos caminhando mesmo, engatinhando ainda. Nelson, queria agradecer muito, passou muito rápido a nossa entrevista, quero agradecer muito a sua presença e fala um pouquinho de você, onde que a gente acha os seus contatos, como que a gente pode fazer para te procurar. O livro já está à venda em principais livrarias do Brasil, de São Paulo. Fizemos o lançamento do livro na Livraria da Vila. Quem quiser, inclusive, pode acessar nosso site, né, que é o www.hongadvogados.com.br, e tem um ícone para que você possa adquirir o livro. E para aqueles que quiserem entrar em contato para uma possível palestra sobre o tema, fico aqui também à disposição. Lá no site você tem o meu e-mail, né, contato@hongadvogados.com.br, e queria te agradecer por permitir esse momento tão gostoso de poder falar um pouco da minha vida, um pouco do livro. Muito obrigado. Foi uma troca ótima, Nelson. Depois eu vou querer um autógrafo aqui no livro. Com certeza. Bom, pessoal, olha, batemos um papo aqui super gostoso com o Nelson Hung, advogado e escritor. E olha que vamos aproveitar este livro dele, que daqui a pouco tenho certeza que vem um próximo aí, que ele pegou gosto pela coisa. Falamos aqui sobre um império chamado Samsung, mas falamos ainda mais de cultura, né, de hábitos, e quem sabe a gente consegue aprender um pouquinho, né, no nosso dia a dia aqui. Bom, para você que curte o nosso programa, pode dar uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, tem vários programas lá para você assistir, para você rever, é o Programa Análise Direta lá no nosso canal do YouTube, na nossa fanpage Programa Análise Direta também, e você pode participar através do nosso WhatsApp aqui da nosso Análise Direta. Só mandar mensagem para 011, que é São Paulo, 992247760. Se você está em outros países, só colocar o 05511 na frente do número de telefone, tá? Hoje eu fico por aqui, vejo vocês num próximo programa. Um beijo.